Lucas 1, 5 em diante. Diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. É um texto muito conhecido. E aqui fala sobre Zacarias e Isabel. Então aqui está dizendo que houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os seus preceitos. Eu coloquei o tema: ser fiel em qualquer circunstância. Naquela época era muito difícil para uma mulher ser estéril. E principalmente para Zacarias ali, que ele era sacerdote. E você pode ver a história toda na Bíblia, quando você vai ler, todas as mulheres queriam ter filhos e filhos, porque era a sua descendência. Onde eles, quando eles ficassem avançados em dias, como eles estavam aqui, os seus filhos iam cuidar deles. E aqui a Bíblia relata que ele já era avançado em dias, porém eles não tinham filhos. E ele já estava muito velhos. Ele já estava avançado em dias. O interessante é que esse tempo aqui, o Senhor tinha se calado por cerca de 400 anos. Então, você pode olhar aqui, se você for ler o texto mais para frente, diz que existia Anás e Caifás como sumo sacerdote, sendo que era apenas um. Então, aquele povo, eles já estavam corrompidos. A nação estava corrompida. Porque quando Deus se cala, o povo se corrompe. Então, hoje também não é diferente, irmãos. Se o Senhor não falar com o seu povo, a nossa tendência é mal. Nós, automaticamente, quando Deus se cala, automaticamente os nossos pensamentos são maus. As nossas atitudes são más. Então, aquele povo, por cerca de 400 anos, o Senhor se calou. Então, aquela nação, aquele povo em si, já estava, a maioria, corrompido. Mas interessante que aqui relata muito claro, né? No dia de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Então, naquela época ali, eles tomavam por sorte para entrar no Santo do Santo. Então, isso mostra que existia vários sacerdotes. Não era apenas um. Porque se fosse apenas um, não precisava tomar por sorte para ver quem ia entrar no Santo do Santo diante do Senhor. Então, existia vários outros sacerdotes. Mas o interessante é que a palavra descreve apenas este casal, Zacarias e sua mulher. E a sua mulher, ela era estéril.
E naquela época, para uma mulher ser estéril era tomado como uma amaldiçoada. A mão do Senhor não estava ali sobre a casa dela, porque ela não poderia gerar filhos. E uma das coisas maiores que uma pessoa poderia ter era o que a sua descendência. Só que Zacarias, ele era um homem de Deus, porém, ele não tinha filho, porque a sua mulher era estéril. E por isso que eu coloquei esse tema, ser fiel em qualquer circunstância. E aqui o texto está dizendo que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, ela é muito mais do que apenas justo. Irrepreensível, ele não se desviava em hipótese alguma, em momento algum. E muitas vezes nós somos cristãos e nós até somos fiéis, mas chega num determinado hora do nosso dia, a gente desliza daqui, se desliza dali, e muitas vezes a gente vem com pensamento errado, com coisas erradas. Mas aqui o texto está dizendo que eles eram irrepreensíveis, eles eram fiéis. Os dois eram fiéis a Deus. Mas ser fiel, naquela circunstância que se encontrava Zacarias, não era fácil. E principalmente no dia de hoje. Porque as pessoas pensam, mas eu sirvo a Deus. Mas outra pessoa prospera, o ímpio prospera. Mas eu sirvo a Deus, Senhor. Mas na minha casa tem alguém enfermo. Senhor, mas eu sirvo a Deus, mas eu estou com um problema financeiro. Mas eu sou fiel, mas na minha casa tem algumas coisas, alguns problemas. Mas a gente serve a Deus. E muitas vezes a gente para e pensa, parece que o ímpio prospera, parece que o ímpio está tudo bem. E a pessoa que está ali servindo a Deus parece que tem esses perrengues. É por isso que muitos cristãos vêm para a igreja com a visão errada e não permanecem na igreja. Porque eles não são fiéis a Deus, irrepreensíveis. Porque ele vem apenas buscar a mão do Senhor. Ele não vem buscar a face do Senhor. Porque eu imagino naquela época o quanto esse casal, eles eram falados. Por eles não poderem ter gerado filhos. Imagine só, vivendo nesse tempo, onde era algo precioso. Eu queria ter as gerações. E é interessante que aqui não, aqui relata que por mais por Deus ter se calado por 400 anos, eles eram fiéis a Deus, em qualquer circunstância da sua vida. Mas muitas vezes a gente é fiel a Deus apenas quando nos convém. Muitas vezes a gente está com uma enfermidade, a gente ora e parece que Deus não ouve. E parece que as coisas não acontecem. Porque muitas vezes queremos ser Deus. E esquecemos que Ele que é soberano. E para Deus ter gerado um filho, e olha quem foi o filho, o qual o próprio Jesus deu um testemunho, que homem que nascido de mulher jamais existiria. Olha quem foi João Batista, o precursor do Messias, que essa mulher estéril, naquela época, gerou por ser fiel a Deus. Mas muitas vezes achamos que as coisas estão demorando demais. E quando as coisas demoram demais, a gente tende a se corromper no meio do caminho. Então, no meio do caminho, a gente até vai bem, mas chega um determinado momento em que fala assim, mas parece que Jesus não vai voltar mais. Desde os meus pais está dizendo que Jesus vai voltar, mas não vai voltar. E a gente começa a nos corromper. Aos poucos. Quebrando alguns princípios. A nossa motivação, ela não pode quebrar princípios. Davi teve muitas motivações boas. E uma das motivações que Davi teve foi pegar a arca e levar para Jerusalém. E a Bíblia relata que quando Davi estava transportando a arca,
Ele estava dançando e salmodiando ali, ó. E ali a arca estava indo. Uma motivação boa. Levar a arca do Senhor lá para Jerusalém. Olha que motivação perfeita de um homem de Deus. Porém, o transporte da arca foi de maneira errada. Porque a arca tinha que ser levada pelo quê? Pelas mãos dos levitas. E ali, indo ali com os bois, né? Todo mundo sabe a história, que a arca foi cair. Então, as nossas motivações, irmãos, ela tem que ser sem quebrar princípios. A nossa motivação pode até estar certa, mas ela não pode quebrar os princípios de Deus. E Zacarias e Isabel aqui, eles já eram velhos. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Não existe impossível para Deus. Ainda que você é estéril. Estamos aqui diante de um Deus que tudo pode. Estamos aqui ouvindo de um Deus que tudo pode. Mas muitas vezes, para a gente conseguirmos algo diante de Deus, temos que ser igual esse casal aqui, ó. Irrepreensível. Fiel a Deus. Justo. Mas muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes a gente quer fazer, todo mundo faz. O certo agora é errado. Você ser certo agora, no mundo de hoje, é você ser errado. E muitos cristãos estão indo por este caminho, deixando o mundo falar mais alto. Deixando de cumprir aquilo que o Senhor se agrada para agradar a algumas pessoas. E muitas vezes o Senhor, Ele está vendo, irmão. Não pense que o Senhor não está vendo. Os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas. Só que aqui, naquela época, onde um povo estava todo corrompido, ainda existia aquele que era fiel a Deus. Qual é a tua circunstância hoje para permanecer fiel a Deus? Qual tem sido os teus problemas que têm afetado o seu culto a Deus? Qual tem sido a tua enfermidade que está te tirando o louvor dos seus lábios? Qual que é aquilo que está te tirando dos cultos? Qual tem sido nossa motivação? Pense essa noite. Pense hoje. Será que, se hoje, os olhos do Senhor estão aqui, Ele está vendo o meu coração e o seu coração individualmente. Será que Ele está falando o que de nós, essa noite? O que nos tem tirado da presença de Deus? Faltar um culto é tão fácil. Parar de orar é tão fácil. É tão simples. Só parar de orar. Amanhã eu oro de novo. Parar de estudar a Bíblia é tão fácil. Mas ser fiel e irrepreensível não é para qualquer um. É para poucos. Ser fiel e irrepreensível é aquele que quer herdar o céu. É aquele que olha não apenas para a mão do Senhor, mas para a face daquele que pode todas as coisas. Eu, lendo esse texto aqui, eu fiquei me perguntando: quem sou eu, Senhor, diante dos teus olhos? Qual coração, Senhor, é o meu? Será que o meu coração é segundo o teu coração?
Será que minhas palavras condizem com aquilo que eu falo aqui? Meus atos? Quem sou eu, Senhor? E quem que é você diante de Deus? O que você tem buscado a Deus? Naquela época, na época do sacerdote Eli, os seus filhos estavam corrompidos. E ali o sacerdócio já estava no fim, porque Eli, ele era fiel a Deus, mas ele passava a mão na cabeça dos filhos. Mas existia também uma mulher estéril, o qual, em tempo, ela ia diante do Senhor e falava: Senhor, se o Senhor me dá um varão, eu vou entregar ele para o Senhor. E naquela época o Senhor pegou uma mulher estéril, Ana, e gerou. E olha quem foi esse menino também. Quem foi Isabel? Ao nosso pensar, muitas vezes sendo falada. Mas olha o fruto que ela teve. Porque com quem andamos, revela muitas vezes quem somos. Os nossos filhos mostram como você é. Uma vez o pastor Isaías ensinou algo interessante. Ele falou, há muito tempo, ele falou assim lá em casa, que ele sabe quando as pessoas valorizam ele, muitas vezes pelos atos dos filhos. E é verdade. Muitas vezes os atos de uma criança de 3, 4 anos revela que valor damos aos nossos pastores. O que falamos dele dentro da nossa casa. E Isabel aqui, saiu João Batista, mas ele foi criado por ela. Os princípios fiéis. Homem íntegro. Vivendo irrepreensíveis. Mas muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas só por fazer. Só de qualquer jeito. Tá bom. Tá bom. Eu faço desse jeito aí, tá bom. Será que tá bom mesmo? Para mim deve ser que tá bom. Mas para o Senhor está bom? Faça essa análise essa noite. Não deixa para fazer amanhã. Ser fiel em qualquer circunstância. Não é apenas quando você está com o bolso cheio. Não é apenas quando o pastor Isaías fala assim, ó, parabéns. Mas quando ele chama na salinha também. Quando ele repreende também. Quando o Senhor repreende. Quando nós temos que ouvir aquilo que não gostaríamos de ouvir. É isso que nós temos que ser. Não um crente mimimi, que não tem raiz. Não. Temos que mudar de nível. Temos que ser uma igreja em Santo Antônio de Posse, uma igreja que as pessoas falam assim, ó, aquele povo lá é diferente. Porque igreja por aí tem de monte. As pessoas falam que o Brasil é cristão, mas de cristão não tem nada. Não tem nada. Porque se o povo fosse cristão realmente como dizem ser, o país não estava do jeito que está. Porque teria pessoas que se colocassem de joelho. Ainda tem, eu não estou generalizando, irmãos. Ainda tem. Mas está faltando pessoas irrepreensíveis. Está faltando pessoas fiéis a Deus. Hoje em dia o cristão não pode mais ir em um comércio e falar assim, ó, me vende fiado que eu sou cristão. Mas quando eu era pequeno era assim. Eu não era cristão, mas eu sabia que um crente ia em qualquer lugar e comprava qualquer coisa. Hoje não. Hoje você não tem que falar que você é crente para comprar. Hoje você não tem que falar que você é crente para comprar. Então, eu não estou generalizando, mas é uma realidade que estamos vivendo hoje.
Deus se calou por 400 anos. E aquele povo estava corrompido. Mas ainda existiam homens fiéis a Deus. Hoje o Senhor está falando hoje. E existem pessoas fiéis? Hoje temos a palavra. E existem pessoas irrepreensíveis? Hoje o Senhor colocou uns como os pastores para cuidar do rebanho, onde nos ensina. Estamos dando ouvido? Estamos dando ouvido? Será mesmo? O Senhor ainda quer fazer a estéril gerar filhos. Hoje, o Senhor está querendo fazer milagres. O Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio. Mas muitas vezes não se colocamos aonde deveríamos nos colocar. Saiba que Deus é Deus. E quando entendermos que Ele é o Senhor, até os nossos pedidos será da maneira correta. Porque Isabel, sendo avançada em dias, aqui não relata, mas eu creio que ela pedia: Senhor, me abençoa para eu ter um filho. Assim como Ana clamava ao Senhor. Qual tem sido o teu pedido hoje, essa noite com o Senhor? Talvez você tenha um pedido. Essa noite, você saiu da sua casa e entrou aqui hoje. Talvez você tenha um pedido para Deus. Eu tenho o meu. Talvez você tenha o seu. Esse pedido essa noite, o Senhor pode atender ele. Porque Deus é Deus. Mas se essa noite você crê realmente que Deus possa atender esse pedido que está no teu coração, a partir de hoje, muda a sua visão. Seja um cristão fiel e irrepreensível a Deus. Que você vai ver as portas do céu se abrir, a janela do céu se abrir, e milagres acontecer. Porque nós somos um povo diferente. Um povo que quando fala, as coisas acontecem. Não por nossas forças, mas para proclamar aquele nome que está acima de todos os nomes. Porque não adianta você sair da sua casa, chegar aqui, ouvir a palavra e achar que só foi apenas palavras que foi falada. Não. Não é só apenas palavra que foi falada, não. Quando Ana chegou diante do sacerdote, ele achou que ela estava embriagada. Só que o sacerdote, depois que viu que ela não estava, ele falou bem assim: ó, vá e que Deus te conceda o pedido, o seu pedido, aquilo que está no teu coração. O Senhor já tinha ouvido, mas saiu de uma palavra de um homem de Deus. Mas muitas vezes a gente não acredita mais em homens de Deus. Não acredita por causa do mundo como está. Não acredita porque ninguém fica se auto colocando o homem de Deus. Mas está claro aqui, ó, um sacerdote que ele vivia irrepreensível. Quando o Senhor falou de Jó, ele falou bem assim: eu tenho visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Para que maior testemunho que isso, que o próprio Deus deu? E muitas vezes nem os nossos familiares dão testemunho de nós mesmos. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos dar força, que Ele possa mudar o nosso interior, para a gente não ser um cristão mimimi, que qualquer coisa é dói. Não posso falar nada, a pastora não pode falar nada, o pastor não pode falar nada, que eu já vou procurar outra igreja. Você veio aqui atrás de quem? Você veio aqui pedir para quem? Eu não posso te dar nada. Então saiba quem você está pedindo. Quem você está pedindo tem um padrão alto, um padrão que não se quebra princípios. Que possamos, essa noite, mudar a nossa visão, e que possamos ser cristãos fiéis
e irrepreensível diante de Deus.